Eu quero trazer hoje uma reflexão e também uma análise dos capítulos 14 até o capítulo 17 do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador-autor faz um retrocesso na vida dele e começa a analisar o primeiro grande amor da vida dele, o primeiro grande beijo, o primeiro grande romance pelo qual ele passou. Interessante porque dura ali capítulo 14, 15, 16, 17, mais ou menos, esse romance. E um capítulo antes ele fala assim, né? Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. Ou seja, esse episódio romântico ocorre em 1822, na independência do Brasil. Ele tinha 17 anos. E interessante porque ele se caracteriza, no começo do capítulo 14, como um herói romântico. Ele fala, parece que pegaram um herói romântico da Idade Média e trouxeram para o nosso século. E o que seria esse herói romântico, né? É aquele herói que luta pela amada, que morre por ela, que é louco de amor, de delírios, que é capaz de fazer tudo, enfrentar a morte, o cativeiro, que é lindo, é garboso, é forte, é honrado, tem brio, tem virtudes. Então, assim, ele é aquele ideal do herói romântico que nós encontramos na literatura romântica. E ele fala que esse herói ele acaba sumindo, desvanecendo. E por quê? Ele fala, o pior é que o estafaram, ou seja, o cansaram, a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar. Ou seja, esse herói ficou tão cansado dessa vida romântica que o realismo foi encontrá-lo, né, comido de lazer e vermes, ou seja, já corroído esse herói, já cansado, já acabado. E por compaixão, o realismo olha para ele, o transportou para os seus livros. Então, esse herói romântico, depois de viver tantas aventuras, ele é transportado pro realismo. O realismo o chama para os seus livros, para que ele comece a estudá-los e a lê-los, porque o realismo é uma crítica ao romantismo, aquela visão idealizada, perfeita da mulher e uma visão concreta das coisas tal qual elas são, né? É interessante porque ele se apaixona por uma mulher espanhola, né, que é muito querida por todos no Rio de Janeiro. E o que mais me chama a atenção nessa figura é que ela diz para todos que era filha de um homem letrado de Madrid que morreu numa batalha contra os franceses nas guerras napoleônicas. E num dia de confissão, ela diz-lhe que na verdade era filho de um hortelão na Astúrias, ou seja, de um lavrador. Uma história muito épica, um professor que luta na guerra napoleônica, perde, morre, enquanto uma história comum, medíocre, vulgar, de um hortelão, né? E aí nós ficamos aquela coisa, será que qual história será que é de fato real? Porque ela em diversos momentos cita as duas figuras e nós não ficamos sabendo qual de fato é a figura real. E muito aparentemente é a figura do hortelão, porque ela tem vergonha desse passado medíocre, desse passado vulgar, fútil. E é interessante porque ela também tem um ar de prostituta, porque ela vive sozinha, né? E nós temos que entender que naquela época uma mulher vivendo sozinha, levando homens à sua casa, ela faz festas, ela é uma mulher muito empoderada, ela tem muitas paixões, então ela tem um ar de vadia. E ela cativa o Brás Cubas, né? Brás Cubas fica apaixonado por ela. E é interessante porque ele diz assim, né, no começo, que ela estava louca de paixão, morta de paixão, por um tal de Xavier, que era companheiro do Brás Cubas. Só que o Brás Cubas a cativa. E como é que ele a cativa? Ele começa a contar a história como se ela estivesse apaixonando-se por ele. Só que na realidade, nós ao lermos a história, percebemos que ela não está apaixonada por ele, mas pelos presentes e pelo dinheiro que ele lhe fornece. O que o Machado quer criticar com esse retrato? A futilidade das relações amorosas do Brasil do século XIX. Quer criticar a sociedade romântica, que vê a mulher perfeita e tal, o amor que os une e que os enlaça, quando na realidade a única coisa que os une de fato é uma relação meramente de interesses, uma relação fútil, porque ele na verdade não a ama, ele quer o corpo dela, ele quer a sensação que ela traz para ele. E ela quer o dinheiro dele, quer a capacidade financeira de comprar joias, sedas. E muito interessante porque em diversos momentos ela recusa os presentes, mas logo depois aceita. Ela recusa, não vou aceitar, isso é muito pra mim, você não precisa disso pra me amar.
Aí ele fala, não, fica. Ela pega e sorri e fica muito contente, né? É uma falsidade, é uma dissimulação da mulher mediante essas coisas, que ainda é uma característica muito comum de muitas mulheres. E, de certa forma, revela um pessimismo do Machado em relação à figura feminina. Porque nós temos que entender que o Machado, quando escreve essa história, já está na sua meia-idade. Ele já não está com aquela visão idealizada do amor, dos namorados, das mulheres. Ele está numa visão crítica, numa visão reflexiva também da própria vida, da própria existência, dos próprios namoros e relacionamentos passados. Então, é muito interessante, muito interessante. Ele até compara um pouco os métodos dele de estar com ela com os métodos de Zeus, né? Porque Zeus às vezes aparece como um touro bravo, às vezes como uma águia, às vezes como uma chuva. E ele fala que ele estava oscilando entre um cavalo alazão do Dom Quixote, ou seja, aquele cavalo que é idealizado, que é fantasioso, que tem uma visão espiritualista, com a égua paciente do Sancho Panza, que é uma égua realista, é uma égua mais devagar, porque ele começa a ver que não é tudo aquilo que ele está imaginando, que ele está projetando na cabeça dele. Então, é muito interessante, muito, muito, muito interessante. Eu queria poder ler vários trechos, mas aí o vídeo ficaria longuíssimo. Mas um trecho que eu gostei bastante dessa parte é um momento em que eles estão conversando e aí ele diz assim, né? Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua, ela tinha acabado de receber um colar. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia, sorriu e ficou. Ou seja, ela faz uma dissimulação para que ele pense que ela o ama, quando na realidade ela tem um puro interesse. É muito interessante porque o humor, a ironia do Machado em construir essa narrativa torna a história muito engraçada, muito cômica de se ler. É interessante, dá prazer. Mas nós percebemos que não é só uma relação em que ele dá e ela não faz nada. Porque diz assim, entretanto, pagava-me a farta os sacrifícios, espreitava-me os mais recônditos pensamentos, não havia desejo a que não acudisse com alma. Né? É uma relação um pouco de alcoviteira, de meretriz, de prostituta. Né? Ele dá-lhe dinheiro e ela fornece-lhe prazer carnal. Não fica muito explícito no texto se ela tem relações com ele ou não, mas ela enfeita-se com as coisas que ele quer, ela veste-se como ele quer. Então é uma relação muito estranha, uma relação muito terceira, muito fútil. E é essa característica da sociedade romântica do século XIX que o Machado quer destroçar, que ele quer arrasar com a sua pena irônica, a sua pena engraçada. É muito interessante porque tem um capítulo 16, que é o meu favorito dentro desse período, que é um capítulo onde ele vai fazer uma simples reflexão. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. O que acontece? Ele vai dizer assim: Marcela morria de amores pelo Xavier. Foi o que ele disse no outro capítulo, só que ele vai corrigir. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo. Gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fosse os vossos diches e os fiados? Ou seja, ele está agora fazendo uma crítica à própria relação, porque ele vai invocar uma pergunta retórica para fazer com que o leitor reflita, mas invocando os joalheiros, dizendo, olha, se não fossem os fiados, se não fossem os empréstimos, como é que existia o amor? E aí ele fala, 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Ou seja, ele vai dizer que quase todo o comércio do amor, esse comércio da paixão, do romantismo, na verdade é basicamente joalheria. É o amante tentando comprar a amada, tentando furtar-lhe o amor, a paixão. Então ele já é um pessimismo em relação ao amor, um pessimismo em relação às paixões, derivado do quê? Dessa série de relações fúteis ao qual o Brás Cubas teve, uma vida sem propósito. E é interessante porque ele termina dizendo assim, né? Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Ele acabou de dizer, né, que se não fosse os joalheiros... Mas é claro, ele quer dizer que é um amor fútil, né? Um amor que não tem laço na realidade, ela não o ama. Tanto que ela é descrita na história como uma mulher que já teve muitas relações, que já teve muitos namoros do gênero. E é interessante, ela não morria de amor pro Xavier, ela vivia. Ou seja, ela queria também o dinheiro do Xavier. Ou seja, ela não apaixonava, ela não sonhava, não estava enamorada do Xavier. A coisa que ela queria do Xavier era a mesma que queria do Brás Cubas. E por isso o Brás Cubas conseguiu conquistá-la. Porque ele faz empréstimos, pega dinheiro do pai, pega dinheiro a juros.
ele acaba endividando-se e então vê-se obrigado a fazer o que vai acontecer no próximo capítulo, no capítulo 17, no qual o pai dele coloca-o contra a parede e ele vai contar o fim dessa história de amor. Como é que é o fim dessa história de amor? Ele começa o capítulo assim: Marcela amou-me. Como terminou o último capítulo, dizendo assim: amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, a duração do tempo de amor dela é equivalente não ao tempo transcorrido, mas ao dinheiro que ele deu, ao dinheiro que ele tinha. E o pai fala: olha, chega dessa vida de peralta, dessa vida de brejeiro, de vagabundo. Você precisa estudar. Vai a Coimbra, vai estudar direito e depois você volta. Então ele vai falar pra ela: olha, eu vou a Coimbra, eu tenho que estudar e você vem comigo, porque eu te amo. E ela não quer. Percebe-se que ela não tá nem aí. Porque quando ele conta, ele fala assim: ah, você era um monstro, jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter mesmo sinceridade. Diz assim: Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. E é engraçado porque ele disse que tinha vontade de batê-la, subjugá-la à sua vontade, colocá-la aos seus pés. Só que ele diz assim: mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sendo que antes ele havia xingado de muitos nomes que ele não poderia escrever nesse livro por uma questão de honra. Ele diz assim: sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos, ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que não me desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos até que brandamente